Queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma imersão numa grande obra da música clássica. Hoje, a Suíte Sinfônica Sherazade. Mais uma suíte que nós vamos estudar e nos aprofundar. Tivemos a suíte Peer Gynt e agora a suíte Sherazade. São suítes do período romântico da música. A suíte, recordando, ela surgiu no período barroco, com uma característica muito interessante. Primeiro, uma seleção de partes, de movimentos executados somente para ouvir, não para dançar. Mas as primeiras suítes eram unificadas numa obra, porque eram ritmos de danças de corte, mas danças para serem ouvidas. Então, essa característica de ser uma sequência de danças de ritmos variados dava esse caráter unificador nessa composição. Os tempos mudam, os compositores recebem seus legados de seus antepassados musicais, de seus grandes mestres, ídolos, professores, e vão transformando. E a suíte, vamos dizer que uns 150 anos depois de sua criação, já no período romântico, vai se apresentar, como vimos, Peer Gynt contando uma história. E como vamos ver hoje, Sherazade, que conta várias histórias, mas sempre tem um fio condutor, o que unifica a obra. E a suíte que nós vamos estudar hoje é formada por 4 partes e tem um fio condutor, que é a personagem Sherazade. E na obra, ela tem um motivo musical, um tema musical específico para ela. E esse tema, que vai passeando de diversas formas nos 4 movimentos, representa a unificação. Por isso que nós assistimos a suíte inteira e só vamos aplaudir no último movimento, porque na realidade ela é uma obra única. Começa no primeiro movimento, termina no 4º. A suíte Sherazade foi composta pelo grande compositor russo Nikolai Rimsky-Korsakov. É de uma orquestração vibrante, brilhante, é uma narrativa musical de uma literatura. Isso a torna muito charmosa e muito interessante. Rimsky-Korsakov se baseou na obra As Mil e Uma Noites, que é uma série, é uma compilação de uma série de contos árabes medievais. Esses contos apareceram na Ásia Ocidental e Meridional e foram compilados, já existiam espalhados, foram compilados nos anos 800, medievais, eles são todos medievais, e ficaram restritos ao Oriente, e só vão aparecer no Ocidente no século XVIII, no início do século XVIII, quando em 1704 o francês Antoine Galland traduziu alguns contos para o francês e publicou. Até 1707, ele completou o livro As Mil e Uma Noites, traduzidos para o francês, e entraram no Ocidente. Quantos séculos isso ficou escondido? Então, nós vamos ver os românticos, os compositores românticos, terem um acesso a muita novidade que surgiu no século anterior, no século XVIII, como essa tradução dessa obra icônica oriental árabe,
As Mil e Uma Noites. Desses contos, vocês vejam como a arte vai longe. Até os dias de hoje, nos é familiar através do cinema, no século XX, XXI, nos musicais, que é a história de Aladim e a lâmpada mágica, e Ali Babá e os 40 Ladrões. São contos e histórias que fazem parte do livro As Mil e Uma Noites. O que eu acho muito interessante nessa obra, quero passar para vocês, é o aspecto de um compositor russo compor uma obra com tanto caráter oriental, como vocês vão sentir à medida que nós vamos assistindo. Hoje vamos assistir a suíte na íntegra. A Rússia tem uma visão, os russos se acham nem orientais nem ocidentais. Eles se acham uma cultura única e sofreram influências ocidentais e orientais e criaram uma cultura única, mas eles têm essa ligação com o Ocidente culturalmente e tem também com o Oriente. Eles se sentem orientais. Isso tem um motivo. Nós vamos. O primeiro passo para criar esses laços duplos foram nos anos 900, quando o nascente reino da Rússia adotou a Igreja Ortodoxa grega, a Igreja Bizantina, ficando isolada da Igreja Católica e depois da Igreja Protestante. Ela já se tornou, mas de certa forma teve a influência do cristianismo, e que uma influência que comungam com o Ocidente. Quando chegaram os anos de 1200, a Rússia sofreu a invasão e o domínio dos mongóis. Foi há mais de 200 anos, até 1480. E eles tiveram e deixaram uma influência muito forte na parte administrativa, militar e cultural também. Quando chegou o século XVIII, os anos de 1700, Pedro o Grande empreendeu um projeto grandioso de ocidentalização da Rússia e uma aproximação com a Europa. Construiu São Petersburgo dentro do estilo arquitetônico ocidental, completamente diferente de Moscou, que tem muita influência oriental. Isso é de uma beleza incrível. Então, essas dicotomias existem no desenvolvimento cultural e na visão dos russos diante de sua cultura. E Rimsky-Korsakov, um grande estudioso, quis nessa obra ressaltar essa ligação russa e essa influência com o Oriente. Vamos começar a nossa aula de hoje na parte de escuta, de treinar nossos ouvidos com o tema musical de Sherazade. É um solo de violino, numa melodia maravilhosa que descreve musicalmente a feminilidade de Sherazade, a delicadeza, o carisma, o charme de Sherazade. E esse tema musical que nós vamos ouvir, ele vai aparecer nos 4 movimentos, mostrando sempre o que nós estamos ouvindo é uma narrativa musical. E a narradora é a Sherazade. Ela vai nos contar as histórias. Sempre nas gravações, nas apresentações, nos concertos, quem toca essa parte é o Spala da orquestra, que sempre é o primeiro violino, o melhor violinista da orquestra. Isso é interessante da gente recordar, porque nessas obras que tem solos importantes de violino numa obra orquestral, é o Spala que é o responsável por essa parte. E vamos abrir a nossa aula agora
ouvindo esse tema de Sheherazade, que nos introduz nessa obra maravilhosa. Eu escolhi uma coisa diferente. É uma cena de uma série de televisão americana que é Leverage. Leverage. Na série, quem toca esse tema é o personagem que o Alec Hardison. Quem conhece, segue essa série, já vai se identificar. É um momento, eu acho mágico, mas eu acho mágico esse tema musical da Sheherazade, como eu acho mágico essa obra fantástica de Rimsky-Korsakov. Vamos ao primeiro exemplo.